Bem-vindo a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. A palestra de hoje é o Orgulho e a Humildade, parte 2. Este é o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los a orar comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Na última palestra, nós falamos realmente do mesmo tema, do orgulho e a humildade, mas nós demos uma ênfase maior para a parte do orgulho. Na palestra de hoje, nós vamos utilizar o mesmo texto, mas agora nós falaremos um pouquinho mais da parte da humildade. Então, vou reler novamente o pedacinho do texto do Evangelho. O orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então eu destaquei aqui, olha que interessante, esta frase do Evangelho. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Então, na palestra passada, nós falamos do orgulho e hoje nós vamos ver que nós colocamos o que nós chamamos de algumas capas psicológicas no nosso comportamento para esconder justamente essas deformidades, né, que são imperfeições que nós não gostamos de ver em nós. Então, é como se nós estivéssemos dentro de uma sala de teatro. Nós atuamos conforme o papel que nos cabe naquela peça de teatro. Então, nós não somos autênticos, nós não conseguimos nos conectar com a humildade. Nós atuamos como se estivéssemos em uma peça de teatro e, dependendo da peça que está sendo executada, nós atuamos como se fosse um personagem diferente. Isso são as capas psicológicas e nós vamos ver um pouquinho delas hoje. Ele continua, e a gente viu isso na palestra passada, a humildade é a estrada de acesso para a felicidade. Por quê? Porque a humildade é o oposto do orgulho. E essas capas que eu estou falando para vocês, né, que eu estou fazendo essa comparação com as personagens que a gente pode manifestar quando a gente está numa peça de teatro, né? Nós usamos ela para camuflar esse nosso orgulho. Nós então fingimos, né, o que não somos. E esse fingimento, que não é a humildade, ele nos prejudica imensamente. Por quê? Porque ele nos impede de entrar em contato com aquilo que realmente nós somos. E se nós não conseguimos entender quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos, nós não conseguimos progredir espiritualmente. Por quê? Porque se nós conhecemos as nossas qualidades, nós não caímos no desânimo quando nós erramos, porque nós falamos assim, não, tudo bem, eu errei desta vez, mas eu tenho qualidades, então eu reconheço o que eu sou. E o contrário também, quando eu não reconheço um defeito, eu não posso trabalhar nele para me melhorar. Então essas capas, essas personagens que nós vestimos, né, durante algumas convenções sociais, que são, né, um modo de camuflar esse orgulho e as imperfeições que nós trazemos, elas nos prejudicam muito. Uma dessas capas, que ele vai dizer,
é a associação da humildade com a pobreza. Então, por que é que nós temos essa associação da humildade com a pobreza? Então, por quê? Se nós olharmos no dicionário de língua portuguesa, nós vamos ver alguns significados da palavra humildade. Eu encontrei 5 significados que vou dizer para vocês aqui. Então, tá lá. Humildade, substantivo feminino. Qualidade de humildade, de quem é modesto, simples e não expressa vaidade, simplicidade. A próxima definição. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações e modéstias. Próxima definição. Demonstração de fraqueza diante de algo ou alguém, inferioridade. Outra definição. Quem expressa algum tipo de submissão em relação aos seus superiores ou subordinação. Próxima definição. Escassez de luxo, de fausto, de ostentação, sobriedade, a humildade de suas vestes. E a última definição. Que não possui uma boa condição financeira. Pobreza. Então, olha que interessante. Por que nós associamos humildade com pobreza? Porque essa é uma definição que está no dicionário. Mas sobre isso, né, a Dona Maria Modesto Cravo, que está com a sua palestra neste livro chamado Mereça Ser Feliz, que foi psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, né, e o espírito que ditou foi a Hermance Dufaux, vai nos dar uma definição melhor de humildade, mostrando que a associação, pelo menos na parte espírita, né, a associação de humildade com pobreza não condiz com a realidade espiritual que a gente precisa aprender. Ela condiz com as 2 primeiras definições que nós vimos ali, né? Vou repetir aqui para vocês, ó. Qualidade de humilde, de quem é modesto e simples e não expressa vaidade, simplicidade. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações, modéstia. Então, em termos espirituais, esta é a melhor definição de humildade para nós. E vamos ver isso, então, um pouquinho aqui com a Dona Maria Modesto. A palestra que Dona Maria Modesto deu nesse livro, ela é bem extensa. Então, eu vou me ater somente à fala dela, onde ela vai falar especificamente da humildade. Então, ela diz assim: falemos agora de humildade. O orgulho é a sombra do ego, o sentimento que nos leva a nos sentir maiores e melhores que todos. A humildade é, então, o seu oposto. É a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. Brota na alma como um estado afetivo ao conseguirmos romper com as camadas de falsidade e engano edificadas pelo egoísmo e nos vemos enquanto o eu divino. Humildade é desilusão, reconhecimento de limites e qualidades, é a própria conscientização. Humildade é estar conectado com a essência da vida, a verdade. Para isso é necessário a sintonia com a verdade sobre nós mesmos, a realidade. É o estado de libertação das ilusões que nos permite enxergar com lucidez, sem vaidade ou desânimo. Humildade é o estado de realidade que conquistamos na medida do autodescobrimento. O estado de ausência de orgulho só pode ser alcançado com o sentimento de humildade, e não com essas capas que são colocadas para chamar a atenção alheia, com virtudes que ainda não possuímos, camuflando impulsos de vaidade e imperfeições, de alguma forma, inevitavelmente irão escoar em várias metamorfoses. Essas capas são muitas, e uma delas é a pobreza. A vinculação da humildade com pobreza é algo cultural, e a cultura popular, apesar de sábia, muitas vezes comete severos pecados de conceituação. Se tem algo que não é semelhante à humildade, é a pobreza. Se assim fosse, o Brasil e outros países chamados de terceiro mundo seriam conscientes, felizes, realizados, resignados. Não haveria nem revolta e nem crime. E, infelizmente, não é isso que verificamos. Há muitos pobres que são revoltados e que são orgulhosos ao extremo.
podem ser simples no vestir e nos seus hábitos, na sua fala, mas se eles pudessem. E ela continua: o universo é riqueza, a natureza é prodígio divino de abundância. Pobreza é marca de mundos inferiores, é condição de seres que não se amam e nem tiveram alguém para amá-los. Pobreza não é humildade. Por isso, a mensagem espírita para os pobres deve ser a riqueza interior como caminho para Deus. Humildade não é também apenas atitude de modesta. Mais do que isso, é ter atitude de lucidez, em razão de haver aprendido as causas profundas de seu modo de agir e reagir, mas também de suas qualidades. É o estado de autenticidade. Pessoas humildes sabem existir, não se permitindo os vícios da representação, da artificialidade, e por isso são livres. Essas capas que vestimos, infelizmente, nos prestam desserviço, porque a dificuldade que apresentamos para reconhecer os nossos erros, os limites e as nossas imperfeições é a mesma que nos leva a perturbar e adulterar as noções acerca das nossas qualidades. O orgulho, portanto, impede o homem de tomar posse de si mesmo, dos seus limites, das suas virtudes, e o remédio para o orgulho é a humildade. Então, olha que interessante que Dona Modesta colocou para nós. O universo é riqueza, a natureza é prodígio divino de abundância. Pobreza é marca de mundos inferiores e é condição de seres que não se amam e nem tiveram alguém para amá-los. Então ela coloca, a pobreza material, que é uma das definições lá do dicionário como humildade. Então, mais do que ninguém, Dona Modesta está mostrando para nós que essa definição do dicionário não se aplica, aqui ao campo espiritual, porque humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade tem a ver com a qualidade da pessoa que se reconhece. Então, ela é muito mais uma associação psicológica do que em termos materiais, E isso é um problema, porque por muito tempo nós acreditamos e fomos criados, pela Igreja Católica, que prega que humildade é pobreza, inclusive material, mas que na verdade, em termos espirituais, humildade é qualidade de quem tem consciência de seus limites, ou seja, conscientização. Então, muito importante que nós refaçamos, e ressignificamos os conceitos de humildade, de orgulho, para que nós possamos concluir o nosso desenvolvimento com maior facilidade, Porque se nós tivermos a definição errada do que é humildade, dificilmente nós vamos conseguir melhorar em nós mesmos essa virtude, porque nós estamos indo para o lugar errado. Nós estamos acreditando numa definição que é errada. Daí a importância de ressignificar, o que é a humildade. Então, olha que interessante, as pessoas que são realmente humildes, elas sabem existir, não se permitindo os vícios da representação, da artificialidade, e por isso são livres. Então, novamente, por que ela coloca vícios da representação? É novamente as capas, Então, ela vai falar novamente, nós vamos ver dessas capas, e a gente vai dar um exemplo bem real dentro da nossa vida, que muitas vezes, como eu dei lá no começo da palestra, nós estamos como se fosse dentro de um teatro representando uma peça de teatro, e nessa peça você pode fazer o papel de vários personagens, Então você usa essas capas. Então, uma hora você está lá representando um certo tipo psicológico. Muda a peça ou muda o ato, da peça, muda o personagem. Então, aí depois, no segundo momento, você está representando outro personagem. Como é isso na nossa vida real? É a maneira que nós
atuamos e reagimos dentro do nosso contexto. Então, por exemplo, às vezes dentro do ambiente de trabalho, nós somos ponderados, nós somos humildes, ou nós tentamos fazer que somos humildes, nós aguentamos as ofensas, nós não reagimos quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, mas quando nós chegamos em casa, nós atuamos como se fosse outro personagem. Então, quando o ente familiar fala para nós qualquer coisa, nos ofende, ou que a gente se sinta ofendido, porque às vezes a pessoa nem nos ofende, mas nós nos sentimos ofendidos. E aí nós deixamos aquela postura de tolerância, de falsa humildade, e nós reagimos com agressividade, né, respondendo para a pessoa assim, em tom de raiva. Então isso é representação. Veja, não é o mesmo comportamento. Você não consegue manter o mesmo comportamento. Por que não consegue manter o mesmo comportamento nas situações diferentes? Nesse exemplo que eu estou dando, lá no trabalho e dentro de casa. Por quê? Porque você usou uma capa. Isso não faz parte do que você é. Então, aquele comportamento de tolerância, de passividade, de interação, é só momentaneamente para você não criar uma situação constrangedora. Mas por dentro, se pudesse, você teria respondido da mesma maneira que você respondeu com raiva lá dentro de casa. Então, isso é uma capa. E veja que nos prejudica muito. Por quê? Porque nós achamos que lá no trabalho está tudo bem. E que em casa é que a gente tem um problema, mas na verdade nós temos o problema dentro de nós. Por quê? Porque nós não temos essa virtude da paciência, da tolerância, né? da assertividade na hora que somos então confrontados com alguma coisa que a gente não gosta de ouvir. Né? Então nós usamos essas capas, nós estamos vestindo esse personagem, fingindo ser paciente e tolerante lá no trabalho, mas quando chega em casa, essa capa cai e aparece realmente quem nós somos. Então por isso que ela fala, né, que as pessoas humildes, elas sabem existir. Por que elas não representam? Porque elas já incorporaram dentro delas essas virtudes de paciência, de tolerância. Então, elas vão ser sempre as mesmas, independentemente do local onde elas estejam, seja no trabalho, seja em casa, seja no supermercado, seja no trânsito. Ela vai sempre reagir da mesma forma. Por quê? Porque ela não é mais um comportamento artificial. Faz parte daquela pessoa ela ser paciente, ser tolerante, e isso realmente é um avanço espiritual muito grande. Então, olha, a mudança interior de nós, né, vai significar desapego, inclusive dessas capas que são fruto do orgulho, né, que nós usamos para esconder as nossas insatisfações, as nossas revoltas, as nossas inseguranças e muitas vezes as virtudes que nós ainda não temos, mas que nós gostaríamos de ter. Tá? Então, ela vai dar mais um exemplo de uma capa dessa palestra da Maria Modesto. Essas capas são o vínculo doentio com o ego. Iniciam-se no ato educativo durante a infância. A falta de contato com os sentimentos e habilidades inatas da criança são substituídas pelas normas ou costumes sociais, que conspiram para a formação do homem social, descuidando do homem-alma. O que é muito lamentável, porque dessa maneira a criança é levada a ser o que não é, para atender os caprichos paternais ou requisitos da sociedade. Seus sentimentos e pendores nem sempre são considerados, e os sentimentos são espelho da consciência. Conhecê-los é criar um elo com a humildade, com quem somos verdadeiramente, deixando de ouvir as loucuras do ego e passando a escutar a partícula divina que vive em nós, na nossa intimidade. A consciência expressa-se no coração com maior intensidade. Aprender a linguagem dos sentimentos é caminhar para o estado de humildade e, consequentemente, de autoconhecimento. Então, olha aqui, Dona Maria Modesta está falando. Desde pequenos, né, nós somos incentivados a vestir essas capas, a representar, né, o personagem diante de situações específicas. Então, quantas vezes nós vemos jovens, né, desde criança, serem tolhidos na sua vontade? Às vezes o menino ou a menina tem pendor para música, para artes, né, e a família não considera, né, este caminho
das artes, da música, um caminho de sucesso, um caminho importante perante a sociedade, porque infelizmente, realmente, dentro da sociedade brasileira, as artes, de uma maneira geral, né, pintura, escultura, música e todo tipo de artes, né, manuais, elas não são valorizadas. É uma cultura que valoriza muito pouco aquilo que nós temos de maior expressão do ser humano, porque a evolução do ser humano se conhece pelo seu nível cultural e artístico. Então, muitas crianças que nascem, por exemplo, com pendor para pintura ou então para música, são desestimuladas e muitas vezes pela sua própria família a não seguirem aquela carreira. Por quê? Porque não vai ter uma carreira de sucesso, não vai perante a sociedade brasileira, né, atingir um nível de reconhecimento. Então, eles às vezes forçam essa criança e esse jovem a seguir uma carreira mais consolidada e, na visão deles, mais reconhecida. Então, nós vemos inúmeras jovens seguindo na carreira de medicina, de engenharia, de advocacia, sem terem o pendor, sem gostarem da carreira. Eles estão lá justamente somente para cumprir a vontade da família. E como eles precisam da família, né? Eles precisam do apoio da família para seguir nas suas carreiras. Isso é muito natural. Então é muito difícil que eles e vão contra, né, a vontade do pai e da mãe. Então eles acabam sendo obrigados a fazer uma carreira que eles não querem para poder justificar, né, a vontade que o pai e a mãe acham que aquilo é bom para eles. Então, eles têm que vestir uma capa, eles têm que vestir uma vontade que não é deles. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque ele vai ser o quê? Ele pode até se formar e ser um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, será? Ou ele vai ser um médico, um advogado, um engenheiro frustrado, porque ele tem vontade de fazer música, tem vontade de fazer artes, e isso foi proibido, foi retirado dele pela própria família. Então, isso é muito comum e é mais comum do que nós imaginamos. Claro que educar as crianças é importante, né? Aqui ninguém está falando de não educar as crianças, de não deixá-las fazer o que elas querem, não é isso. Nós estamos aqui falando assim de você impor uma condição, obrigá-la a assumir, né? Por exemplo, uma coisa que é muito importante, que é a sua futura carreira, né, da vida, né? Porque a mãe e o pai acham que aquilo é o mais acertado, sem escutar o que a criança quer, passando por cima, né, dos sentimentos, das vontades, para que ela cumpra uma convenção social de ter uma profissão que eles acham que é reconhecida. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Tá? Então, por isso que ela diz que essas capas, essas representações que nós usamos, elas são assim muito prejudiciais e podem prejudicar não só o comportamento, mas a vida toda. Uma pessoa que é obrigada a vestir uma capa, né, numa profissão, por exemplo, vai ser infeliz para o resto da vida, porque para o resto da vida ela vai ter que cumprir um objetivo ou cumprir uma profissão que ela não se sente atraída por ela, né? Então é muito triste a gente vê isso. E é isso que Dona Maria Modesto está nos falando aí. Então, humildade é saber reconhecer, não, meu filho tem pendor para artes, vou ajudá-lo no que eu posso, né? Obviamente, é uma profissão difícil dentro do nosso país, mas vamos ajudá-lo, vamos modificar a nossa sociedade, né? Para que ela valorize esses profissionais que realmente fazem toda a diferença na nossa vida. Então, como a humildade pode nos ajudar a essa mudança que nós queremos fazer, né? Então, assim, a humildade no reconhecimento das nossas condições atuais é o que vai nos ajudar para que a gente possa fazer as transformações que nós precisamos fazer dentro de nós para melhor. Então, sem humildade, eu não consigo enxergar dentro de mim aquilo que eu preciso transformar, as capas que eu preciso tirar, né? Então, eu vou ler para vocês um pedacinho desse texto que também está
no Mereça Ser Feliz, né? Que chama assim, silenciosa expiação. São sintomas típicos da nossa dor e evolução que muitos de nós sentem, mas a gente acha que é uma coisa errada dentro de nós, quando na verdade já são sintomas da nossa melhora. Tá? A gente precisa só simplesmente reconhecer esses sintomas para que a gente entenda que está havendo aí uma evolução. Então, eu vou ler um pedacinho para vocês, né? Então, ela diz assim: a mudança interior significa o desapego, então, dos símbolos, dos mitos, dos costumes, das capas, daquilo que achamos que somos, né? Essa ação leva a sentimentos de perda que se assemelham a verdadeiras amputações psíquicas e afetivas, causando inicialmente muita insatisfação, insegurança e até mesmo revolta. Naturalmente, no caso da transformação à luz das propostas espíritas, a pessoa é convidada a uma perda do homem velho para fazer a aquisição do homem novo, jamais permanecendo sem ideal e sem vida. Essa mudança, aliás, tem a ver com o único propósito da nossa adesão consciente e espontânea à verdadeira fonte de vida e felicidade, a harmonia com que o Pai nos criou. Certamente que alguns quadros mentais, incluindo doenças, podem se adicionar ao efeito do processo de reforma íntima, agravando ainda mais os episódios de sofrimento daquela pessoa que optou por tomar conta do seu patrimônio espiritual. Entre esses casos, vamos encontrar as questões traumáticas ocorridas na infância, o estresse, as depressões, as influências espirituais, as recordações do passado na forma de tendências e ideias. Todavia, independentemente da natureza patológica da dor, chamemos de pressões psíquicas essas dores aparentemente inexplicáveis e catalogadas por muitos psiquiatras humanos como desajustamento ou fragmentação da personalidade. Destaquemos alguns sintomas típicos desse mecanismo sutil do mundo mental que ocasionam a dor e evolução. Então, agora ela vai falar os sintomas, né? Estado íntimo de desconforto e desassossego quase permanente. Sensação da perda de controle sobre a existência. Preocupação inútil, sem causas justificáveis. Desordem nos raciocínios. Conflitos afetivos sem participação da vontade. Tendências acentuadas para a culpa. Processos físicos de drenagem de energia. Ansiedade de origem desconhecida. Medos incontroláveis de situações irreais. Irritações sem motivos claros. Angústia perante o porvir com aflição e sofrimento por antecipação. Excesso de imaginação ante fatos corriqueiros da vida. Barreiras emocionais na relação interpessoal. Perda do controle de si, causando um desespero no mundo mudo na vida anterior. Um desespero silencioso e cansativo. Nisso se resume esses sintomas. A reforma íntima é um período de transição em que deixamos de ser donos daquilo que não nos convém mais, para aprendermos a nos apropriar daquilo que sempre foi nosso, mas nunca optamos por tomar conta. Nessa transição, é natural que o ser se sinta ostensivamente inseguro e infeliz. Então, olha que interessante, né? E parece que nessa pandemia, esses sintomas todos que ela falou, né? Por exemplo, angústia perante o porvir com aflição e sofrimento por antecipação, medos incontroláveis de situações que não são reais, né? Ansiedade, né? Eles atingiram o auge. Por que eles atingiram o auge? Porque justamente a pandemia, ela nos convoca a reforma interior. Então, veja, muitos de nós já entraram, né, nos sintomas da dor e evolução e não se deram conta ainda que todos esses sintomas que nós estamos sentindo, grande parte deles vem porque nós já queremos, né, melhorar, nós já queremos deixar de ter essas imperfeições que nós identificamos em nós e queremos melhorar como um ser humano, né? Como um ser espiritual.
Então, o que que ela vai falar para nós? O que que nós podemos fazer perante, né, esses sintomas da evolução que a humildade consegue? Então, a gente precisa de humildade para poder até reconhecer os sintomas da dor evolução que a gente tem. Se a gente estiver vestindo uma capa de orgulho, a gente vai dizer assim, não, a pandemia está aí, mas comigo está tudo bem, né? E a gente deixa de reconhecer esses sintomas da dor e evolução. Então, o que que nós podemos fazer para pelo menos amenizar um pouco, né, esses sintomas da nossa, que fazem parte da nossa evolução? É a prece. E nós já fizemos aqui no canal uma palestra que está aparecendo aí para vocês, chamada O Poder da Prece. Você pode acessar aqui, ó, Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Por quê? Porque a prece, gente, é um bombardeio de luz que rompe o campo tóxico da aura e alcança o corpo espiritual, e nesse caso ele alivia esses sentimentos que nós estamos tendo. Ele é realmente uma limpeza que é provocado por impulsos, né, mento-eletromagnéticos, a gente vai fala disso nessa palestra, né, na corrente dos chakras que a gente tem dentro de nós, né? Então, eu recomendo àqueles que não viram, assistam essa palestra que já está no nosso canal, intitulada aí O Poder da Prece, para que vocês possam utilizar dela para melhorar esses sintomas e sentirem mais confiança, né, mais força para os dias que a gente tem passado. Então, o que a irmã se finaliza? Ela diz assim, ó, jamais devemos desistir de buscar o nosso aprimoramento com muita humildade no reconhecimento da nossa verdadeira condição, que Deus não faltará com o indispensável para a nossa evolução, nos beneficiando sempre com aquilo que merecemos ou que nós ainda precisamos. Então, olha o papel da humildade aqui de novo, né? Então, fechando a palestra de hoje, eu preciso da humildade para reconhecer a minha condição, para que eu possa manter aquilo que já está bom e modificar aquilo que ainda não está bom. Então, despir as capas, né? Reconhecer os personagens que eu represento no teatro da vida, né? Então, assim, a humildade é fator muito importante. E foi por isso que nós trouxemos ela aqui na palestra passada. Nós trouxemos o orgulho, né? Quem não viu, dê uma procuradinha aí, é o mesmo título, né? Só que lá nós focamos no orgulho e aqui nas muitas faces que o orgulho tem, né? E nós aqui hoje falamos um pouquinho da humildade como uma ferramenta para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Eu agradeço então se você ficou até aqui e deixo o convite de Jesus para você. Então ele diz assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigada. E, para encerrar, gostaria de convidá-los a rezarmos juntos uma Ave Maria, pedindo que Maria nos auxilie a encontrarmos a humildade em nós, para que seja possível que nós reconheçamos o mais rápido possível aquilo que nós precisamos mudar e aquilo que nós já temos de bom, para que nós possamos nos valorizar também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja de sempre. Amém. E até mais. Tchau, tchau.